Bem-vindo de volta ao Chow Time Pods, seu anfitrião, Red. O pêndulo está mudando de lado. Eu sinto que esse visual todo mais clássico, meio sofisticado, tipo old money, tá realmente dominando. Por que ninguém está Eu sempre achei que esse era um visual melhor, esse visual de mulher elegante. tentando ser sexy hoje em dia? Por que é um ataque à sensualidade? Clean girl, old money, não. Olá, minhas queridas. As garotas estão se cobrindo, estão mostrando menos pele, estão sendo mais discretas. E parece que não sou a única a perceber isso. As blusas cropped estão saindo de moda. Sinto que eles estão ficando fora de moda. O reinado das blusas cropped durou tanto tempo. Eles foram um item básico ao longo dos anos, mas sinto que esse visual mais clássico, meio sofisticado, tipo old money, está realmente dominando. E as blusas cropped realmente não se encaixam nessa categoria. Bodies viraram uma febre. É como se estivessem dominando tudo. Até eu concordo. Bodies que são tão finos quanto uma lâmina e ficam super apertados nessas mulheres. Sim, parece que toda mulher está usando body hoje em dia. Tipo aquelas blusas que terminam mais ou menos na linha do quadril, mostrando um pouco da barriga, mas não a barriga inteira. É que tá muito mais na moda agora. O que significa que eu literalmente tenho que começar do zero. Ela com certeza não está imaginando isso. Jovem. Eu tenho que começar do zero porque todas as minhas roupas são muito vulgares. As mulheres estão começando a se cobrir muito mais ultimamente. Até a indústria da fast fashion está percebendo isso. Pega a PLT, por exemplo. Essa é uma empresa que construiu todo o seu império em cima de vestidos minúsculos para a noite. Mas agora eles mudaram completamente a marca. Tons mais neutros e uma estética minimalista bem mais discreta. E o fundador da PLT, o Mark Money, disse à Drapers: "O que fizemos agora não foi focar em ter um vestido no site por 4 libras, mas sim em ter um vestido mais grosso, que não seja transparente e que tenha um caimento melhor." Achei que ele poderia simplesmente ter continuado fazendo exatamente as mesmas roupas e os mesmos estilos de vestido, só que com um tecido muito melhor. Mas ao invés disso, ele mudou completamente e renovou toda a estética da marca. O que me sugere que isso vai além da qualidade do tecido. É uma tendência. É para onde a sociedade está caminhando. Como dizemos, o pêndulo virou para o outro lado. Mostrar muita pele já não está mais em alta. Acho que ele estava apostando que a era das roupas para a balada estava chegando ao fim. Porque não é só a PLT. Até as saias longas dominaram a internet em 2025. Com artigos até relatando essa mudança e dizendo como parece que estamos nos afastando das mini saias. Agora, eu vi algumas pessoas dizendo que essa pode ser uma mudança motivada ou influenciada politicamente. No entanto, isso não faz sentido para mim, porque quando comecei a observar as mulheres que estavam impulsionando essa mudança, elas vinham de perspectivas bem diferentes. Você tem feministas de esquerda, mulheres religiosas e mulheres apolíticas que estão completamente desvinculadas de qualquer ideologia política. Então, pessoalmente, eu não acredito que isso seja motivado politicamente ou esteja sendo impulsionado por política. Mas eu concordo que, quando mulheres de diferentes origens e com opiniões diferentes começam a seguir na mesma direção, com certeza isso não pode ser uma coincidência. Porque são mulheres que provavelmente discutiriam entre si sobre a maioria das coisas, mas todas parecem concordar nisso. Porquê? Agora, para algumas delas é muito simples, elas estão apenas cansadas. Você já decidiu que não queria mais ser uma Betty? Você simplesmente decidiu que ia ter um momento de... Eu não vou fazer isso porque é exaustivo. O cabelo, as unhas, a pele, a maquiagem, é muita coisa. Ei! A pele é incrível. É um trabalho em tempo integral. Então você tem algumas semanas em que você vira uma senhora, porque precisa de uma pausa da rotina e da manutenção. Às vezes eu olho para as minhas coisas antigas, eu penso, uau, você era uma verdadeira rainha do glamour. E aí eu olho para mim agora e minha maquiagem está muito mais discreta. O cabelo também está mais discreto. Tudo está um pouco mais discreto. E é porque, na verdade, eu estou cansada. E sinceramente, eu entendo a quantidade de tempo e esforço que isso exige. Então elas estão apenas cansadas de fazer maquiagem e se arrumar. É isso? Esse é todo o propósito disso? Isso exige tempo e esforço para fazer e manter. Realmente pode-te deixar pensando para quem e para que tudo isso é feito. Agora, a resposta para isso vai depender de quem você é. Eu pensei que fosse para elas mesmas, em nada. Algumas dessas mulheres acreditam que as escolhas de estilo mais reveladoras são influenciadas pelos homens. Muitas das mulheres que eu vi discutindo como elas, quer dizer... É influenciado pelos homens no sentido de que as mulheres querem atrair o olhar dos homens. É assim que é influenciado pelos homens, de certa forma. Elas mudam e evoluem seu estilo. Usaram muitos termos do feminismo, especialmente o olhar masculino. Isso apareceu bastante.
Agora, o olhar masculino é basicamente uma teoria feminista que diz que vemos as mulheres através de um ponto de vista masculino heterossexual. E as feministas argumentam que esse é o motivo pelo qual as mulheres são frequentemente retratadas de maneiras muito sexuais ou sexualizadas, porque as mulheres estão sendo essencialmente apresentadas como objetos do desejo sexual masculino. Como se o principal atributo das mulheres fosse usar a sua sexualidade. E elas parecem usar isso o tempo todo, em todos os aspectos da vida, então faz sentido que a gente veja as mulheres dessa forma. Agora, é claro, a maioria das jovens não acorda pensando que roupa eu devo usar hoje para agradar ou atrair o olhar masculino. Elas geralmente só usam o que gostam ou acham que está na moda. Por isso, para algumas dessas mulheres que deixaram de usar roupas mais reveladoras, elas falam sobre isso como se tivessem tido um momento de despertar. Elas começam a questionar a ideia de usar roupas mais reveladoras ou postar fotos delas mesmas em ré. Agora elas estão questionando tudo de repente. Nunca tinham pensado se querem refletir sobre isso antes. Roupas reveladoras online. Há um ano, eu tomei a decisão de parar de postar fotos de biquíni no Instagram. Eu estava tão cansada do tipo de atenção que recebia dos caras quando postava essas fotos. Eu estava cansada dos meus ex-namorados me procurando de novo depois que viam essas fotos. Eu nunca quero que alguém queira voltar pra minha vida só por causa do meu corpo, ou que alguém me procure só porque gosta da aparência do meu corpo. Eu também não quero atrair um cara que seja influenciado por esse tipo de foto. Tipo, isso simplesmente não é atraente pra mim. Isso significa que eu ainda estou protegida de ser desejada dessa forma? Não. Obviamente eu ainda posso ser desejada. Só adiciono uma camada de proteção, sabe? Isso meio que ajuda a filtrar um grande grupo de caras. E parece. Que surpresa. Então, coisas que os homens têm te dito pra parar de fazer porque te dão atenção indesejada. Você acabou de perceber que te dão atenção indesejada. Convencida, mas tipo, obviamente como mulher, eu sei que poderia postar certas fotos, chamar a atenção de certos caras, eles voltariam correndo pra mim. Isso alimentaria meu ego, mas já cansei disso. Não quero mais esse tipo de conexão. Agora, a objetificação apareceu bastante nesses vídeos. A ideia de que se cobrir era uma forma de evitar atenção indesejada ou evitar a atenção de homens potencialmente perigosos. Algumas delas até disseram que era uma forma de sentirem que tinham controle sobre os seus próprios corpos. Elas estão culpando a si mesmas pelo que sofreram? O quê? Não é culpa dos homens, mas talvez tenha algo a ver com você usar roupas reveladoras. Quer dizer, sim, também é culpa dos homens. Não vou ignorar essa parte. Mas também vi algumas mulheres dizendo que sentiam que usar roupas reveladoras tirava a atenção das outras qualidades delas e diminuía as partes mais interessantes da personalidade delas. O motivo, e eu nem sei se eu seria considerada alguém que se veste de forma super modesta, mas eu não fico mostrando o bumbum e nem mostrando o decote, certo? Eu faço isso porque nesse mundo onde as mulheres são constantemente ensinadas que, não importa o quão inteligentes e bem-sucedidas sejam, o valor ainda está em mostrar o quanto você é atraente, eu realmente quero ir contra isso. Eu estou cansada disso, eu estou exausta disso. E, opinião impopular, na verdade, eu sinto que minha beleza se destaca mais quando eu me apresento mais. Tipo, sem tentar chamar atenção pelo corpo. E eu sei que isso não é popular, mas eu descobri que isso realmente me dá mais confiança. E eu trabalho duro pelo meu físico. Eu não tenho problema nenhum com mulheres que mostram o corpo. De verdade, não tenho. Na verdade, eu só sinto que isso valoriza mais a minha beleza e é uma representação melhor do quanto eu sou inteligente. Quero dizer... É tipo aqueles caras com músculos grandes e tanquinho andando sem camisa o tempo todo, ou algo assim. É como se estivessem tentando mostrar tudo que tem. É isso que as mulheres fazem o tempo todo. Eu conheço mulheres muito inteligentes que exibem o corpo e colocam o corpo em primeiro plano. Olha, eu entendo, mas eu só não sei, eu só sinto que isso é o que esperam das mulheres e eu estou cansada disso. Eu não quero fazer isso porque eu não sei. Eu sinto que isso é esperado das mulheres porque é tudo que as mulheres sempre fizeram. Se as mulheres realmente tivessem feito coisas mais substanciais por si mesmas, eu não acho que isso seria tão esperado. Mas em toda a sociedade, desde o início dos tempos, as mulheres usaram sua sexualidade dessa forma, como uma arma. É muito impulsionado pelo desejo masculino. Nossa cultura, a forma como nos vestimos e como nos apresentamos nas redes sociais ou na vida real, é muito guiada pelo desejo masculino. E eu, pessoalmente, quero muito, muito, muito lutar contra isso. Agora, eu realmente acho muito interessante essa visão de que nos vestimos para os homens, porque não falta homem na internet dizendo que, na verdade, eles acham mais atraente quando as mulheres se vestem de forma mais modesta. Então, é realmente interessante para mim ver as mulheres enquadrando essa mudança como se elas estivessem deixando de se vestir para o olhar masculino e passando a se vestir para o olhar feminino. Eu sei, né, Jenny? Eu acho que é uma besteira.
É como se os homens já estivessem dizendo para vocês que preferimos mulheres que se vestem de forma mais modesta. Agora as mulheres estão se vestindo de forma modesta, justamente para não se adequarem ao que os homens querem. Isso mesmo. Tudo o que a gente quer, elas só querem fazer o oposto para poder dizer que não fizeram porque os homens queriam ou algo assim. Eu fico tipo... Especialmente quando você considera o facto de que muitas mulheres que se vestem com roupas mais reveladoras ou menos modestas também dizem que se vestem para elas mesmas e não para chamar a atenção dos homens. É interessante para mim como a gente costuma enquadrar essas escolhas como uma reação aos homens, quando às vezes eu realmente acho que não tem nada a ver com eles. Me escuta, tá bom? Os homens vão se sentir atraídos por você independentemente do que você escolher vestir. Como sabemos, é claro que existem homens que acham mulheres que usam roupas mais justas e reveladoras muito sexy. E como acabei de mostrar, também existem homens que acham mulheres que se vestem de forma mais modesta e mais coberta muito sexy. Veja, a questão é a seguinte. Se você quer um homem de posses, um homem que se veste bem e se dá bem, ele também quer que a sua forma de se vestir combine com a dele. E se um homem não se veste como um rapper, um cara do trap ou algo assim, sabe? E ele está apenas com roupas normais, simplesmente não fica tão bom quando você está meio pelado ao lado dele. Infelizmente, você não pode se vestir de um jeito que faça os homens pararem de se sentir atraídos. E com certeza já chegamos ao ponto de entender que a forma como uma mulher se veste não lança um feitiço sobre o autocontrole de um homem. Um homem que vai fazer mal a uma mulher vai fazer isso independentemente de ela estar coberta dos pés à cabeça ou não. Porque o que realmente está comprovado que protege as mulheres desse tipo de violência não é a roupa. É viver em uma sociedade que pune predadores e não trata as mulheres como cidadãs de segunda classe. Também vale lembrar que a maioria dos homens não é perigosa. A maior parte do mal causado às mulheres geralmente é feita por uma pequena minoria de homens. Agora, dito isso não muda o fato de que o medo que muitas mulheres sentem é muito real. E eu acho que muitas vezes é a esse medo que as mulheres reagem, porque é medo. É um medo compreensível. Então, nós não ficamos chateados porque elas têm medo de nós. Porque sim, nós somos bem mais fortes do que elas e podemos machucá-las, certo? Mas elas usarem esse medo contra nós, quando a maioria de nós não faz essas coisas, esse é o problema. Você sente como se atraísse o tipo errado de atenção. E tenho certeza de que você provavelmente está atraindo atenção que não quer, mesmo que nem sempre seja 100% correto assumir que deseja ou atração seja o motivo dessa atenção. Porque o facto é que as pessoas encaram por vários motivos diferentes. Verdade. Mas descobrir, claramente, dá a algumas mulheres uma sensação de controle. A sensação de que elas podem proteger seus corpos e decidir quem pode vê-los ou quem tem acesso a eles. Quero dizer, como mais você protegeria seu corpo além das roupas? Sabe o que quero dizer? Tipo, o que mais você pode fazer além de se vestir de forma recatada e sem roupas reveladoras? Não tem outra forma de proteger seu corpo além de, sabe, obviamente não dormir com as pessoas, certo? Então é isso, se cubra. E para algumas mulheres, esse é o caminho que leva elas a se vestirem de forma mais recatada. Agora, antes de continuarmos, neste vídeo eu vou usar palavras como recatada e de forma recatada o tempo todo. E eu só quero deixar claro, porque eu entendo que nos Estados Unidos essas palavras têm uma conexão muito religiosa. Elas têm mesmo. Eu não vejo dessa forma, Gênio, mas realmente parece que pende bastante para o lado religioso. Eu só acho que modéstia, tipo, você não é exagerado, é uma pessoa humilde. Você se cobre, esse tipo de coisa. Acho que é por isso que penso em Madison. Aqui no Reino Unido não é assim. Estou usando isso de uma forma bem neutra para descrever mulheres que escolhem usar mais roupas ou se cobrir mais. Não estou usando de outra forma. É assim que eu também vejo a definição disso, Gênia. Então, eu e você estamos na mesma página. Para sinalizar ou insinuar qualquer religiosidade. Mas falando nisso. Religioso, eu nem tinha pensado nisso em um tom religioso até você mencionar, Gênia. Eu não tinha percebido isso. Acho que eu vejo isso, mas talvez eu só não esteja prestando muita atenção nisso. Religião. Esse também foi outro motivo que encontrei para explicar porque algumas jovens estão escolhendo se vestir de forma mais modesta. Sim, elas estão encontrando Deus. Agora, ao ouvir as mulheres cristãs, estava estranhamente me dando déjà vu em relação às mulheres feministas. Agora vou mostrar os vídeos que vi. Veja se você consegue perceber o padrão por si mesma. Como uma mulher de Deus, eu não me visto para o olhar masculino. Eu me visto para o olhar do rei. Ah, por favor, isso foi tão constrangedor. Por favor, corta isso. Teve uma época eu costumava me vestir de forma muito modesta, porque, para mim, a maneira como eu me vestia era uma forma de obter validação e atenção dos homens.
Enquanto você enxergar a maneira como se veste como uma forma de obter validação das pessoas, é claro que vai acabar indo aos extremos para tentar conseguir isso. Mas isso não funciona. Então, hoje em dia, eu tento me vestir de uma forma modesta, que honra a Deus, mas que ainda tenha a minha essência. Eu não quero perder a minha personalidade. Eles sempre encontram Deus quando a juventude passa. Antes de entregar minha vida a Cristo, eu costumava encontrar meu valor nas coisas exteriores. E, na verdade, eu quase idolatrava minha beleza e meu corpo, e realmente os exibia. Hoje, a postura do meu coração é que meu valor não está nas aparências. Eu amo o corpo e o rosto que Deus me deu, mas isso não é o mais importante sobre mim. Então, eu estou bem em me vestir de forma modesta, não usar fio dental e não postar aquelas fotos muito, sabe, Reveladoras. Eu tenho que admitir, essa coisa de fio dental é meio que uma epidemia, né? Quando eu estava crescendo, a maioria das mulheres usava calcinha normal. Sabe como você sabia disso? Porque dava pra ver a marca da calcinha, né? Todo mundo tinha marca de calcinha quando eu estava crescendo. Hoje em dia, eu nem sei se eles estão usando roupa de baixo. A maioria das mulheres não tem marca de calcinha, só as senhoras mais velhas. E todas as mulheres mais jovens estão usando fio dental de novo, ou nada. Estúpido sexy Flanders. Nada mesmo, nada mesmo, nada mesmo. curtindo fotos no Instagram e mostrando pele demais. Não é só porque eu não quero atrair as pessoas erradas, mas porque é uma convicção no meu coração, mostrando para o mundo que meu valor não vem disso. Você ouviu o? Quer dizer, até mesmo a garota do Exatamente. primeiro vídeo. O vídeo literalmente diz que ela não se veste para o olhar masculino, ela se veste para o olhar do rei. Se você tirar a linguagem religiosa ou a terminologia feminista, elas basicamente estão dizendo a mesma coisa com fontes diferentes. E mesmo para as mulheres que apresentam essa mudança estética como apenas uma parte de crescer ou amadurecer, também postam clipes ou vídeos delas mesmas dizendo coisas como: crescer é perceber que você não precisa se vestir para o olhar masculino. Enquanto outras afirmam que, à medida que envelhecem, Elas simplesmente veem como... Elas estão se contradizendo. Elas estão se entregando. Conforme você envelhece, você não quer se vestir para o olhar masculino. Então você esteve se vestindo, se mostrando para o olhar masculino esse tempo todo. O que significa que você estava mentindo para nós, porque disse que se veste para as garotas e para você mesma. Vadia mentirosa. só queriam se vestir de forma muito mais elegante e queriam sentir que o visual delas estava mais sofisticado. Ok, vou me expor aqui, mas eu realmente queria falar sobre isso. Tipo, como meu estilo mudou à medida que fui ficando mais velha, entrando na casa dos 20. E tipo, como, quanto mais... Eu não sei, um jeito mais elegante, sofisticado e até mais modesto de me vestir fez muito mais por mim do que o que eu costumava usar antes. E tipo, esse look é tão fofo e tão divertido, mas eu sinto que ele simplesmente não transmite aquela vibe de mulher sofisticada. Mulher. É engraçado porque, de novo, as mulheres usavam esse tipo de roupa para entrevistas de emprego e até mesmo para ir trabalhar. Agora elas pensam, tipo, sabe, talvez eu devesse me cobrir. Me cobrindo. Na verdade, minha vida melhorou. Tenho conseguido mais resultados. Que surpresa. Parece que ela só quer festejar com suas. Bem, isso pra mim é Exatamente. tipo, onde estou hoje? Mas isso aqui transmite sofisticação. Isso transmite elegância. Isso transmite uma mulher moderna que está com. Eles realmente acham que só mudar a roupa realmente muda a mulher. E na verdade, não muda. Confortável na própria pele e sabe que está bonita, mas não precisa mostrar demais. Agora, isso meio que nos leva para toda essa estética do old money que ficou popular nos últimos anos. Agora, a estética old money é basicamente uma reformulação do estilo clássico preppy. Pensa em Cher e Dion de As Patricinhas de Beverly Hills ou Isso faz ou sentido. Blair Waldorf de Gossip Girl. É basicamente isso que o old money aspira a ser. É inspirado no estilo preppy clássico, mas com muito. Menos aquela sensação de era dapper nas cores. Agora, essa estética ficou muito popular nas redes sociais e muitas mulheres começaram a postar fotos e vídeos de antes e depois, mostrando como elas se vestiam antes e como se vestem agora. Mas as mulheres que adotam um visual mais modesto porque aspiram à estética old money não citam coisas como o olhar masculino ou a atração masculina como motivo para terem decidido mudar seu estilo. Então, inicialmente eu pensei que talvez elas fossem completamente desconectadas e que não havia nenhuma ligação entre essas mulheres. Sempre há uma ligação em entre relação ao elas motivo pelo e qual nós. todas pareciam adotar a modéstia. Mais ou menos na mesma época. Até que comecei a notar influenciadoras do estilo old money que fazem vídeos categorizando diferentes visuais como elegantes ou não elegantes.
Elas também fazem vídeos separando visuais em Old Money versus New Money. Não, é só o novo visual de baddie, certo? Acho que é isso, Gênia. Antes eram as baddies. Gostosas, agora são damas elegantes. Certo? É só isso. Elas só deram uma repaginada no visual popular de hoje em dia. Em vez de vulgaridade, agora é elegância. Eu nem consigo criticar tanto assim, mas isso mostra mesmo que essas mulheres são apenas zumbis sem cérebro. Com dinheiro ou sem dinheiro? Old money. Sem dinheiro. Diferente. Old money. Sem dinheiro. Sim, você realmente viu isso mesmo. Ela classificou Kylie Jenner como sem dinheiro por causa da escolha do vestido dela. Agora, essa é uma das críticas que as pessoas fazem sobre o old money. Pode haver um certo problema de snobismo, porque no fim das contas não se trata só de dinheiro, certo? É sobre julgar o gosto das pessoas. E por causa disso, é assim que você acaba com uma das mulheres mais ricas do planeta, que teve uma das vidas mais privilegiadas, sendo classificada como sem dinheiro por causa da escolha do vestido dela. Mas ao ver esses vídeos dá para perceber claramente qual tipo de estética o old money rejeitam. E curiosamente, é a mesma estética que as feministas e as mulheres cristãs rejeitam. E isso parece ser o que conecta as três, porque elas não compartilham das mesmas crenças. Elas nem necessariamente compartilham o mesmo destino, mas saem pela mesma porta. Todas parecem estar se afastando da mesma coisa, que é a era baddie que surgiu nos anos 2010. Agora, essa foi uma época em que o exagero reinava. As pessoas tinham cabelos mais volumosos, as pessoas usavam maquiagens mais glamourosas e marcantes, as unhas eram mais longas e coloridas. Vamos falar logo. BBLs. Preenchimento labial. Mais Bom, panturrilhas. Obrigado. Mais pele à mostra. Uma época em que geralmente exagerar é o que reina. Ainda assim, todos os três grupos de mulheres aparentemente concordaram em deixar esse tempo para trás. As feministas se afastam porque rejeitam o olhar masculino. As mulheres cristãs se afastam por causa de sua fé. E as mulheres da velha elite se afastam porque veem esse visual como cafona e menos refinado. Agora, algumas de vocês podem estar pensando, ok, será que não temos certeza de que as pessoas estão deixando essa era e a estética que veio com ela para trás apenas por causa da economia? Porque muitas das coisas que as pessoas faziam naquela época eram muito caras. Só que essa explicação cai por terra quando você considera para o que muitas dessas mulheres estão migrando. As mulheres que estão migrando para a estética old money, cuja ideia é passar uma imagem de sofisticação e riqueza, estão escolhendo gastar mais dinheiro em menos peças, mas de alta qualidade. E também considere outras coisas para as quais as mulheres estão se inclinando atualmente, como a estética clean girl, que basicamente é parecer que você está impecável sem esforço, mesmo se esforçando muito para isso. Isso também exige tempo e dinheiro. Quero dizer, nem posso criticar isso. Tipo, se você se esforça bastante para ficar bonito, mas faz parecer que não se esforçou tanto assim, parabéns pra você, eu acho. A explicação económica também não explica porque vimos um aumento de jovens mulheres dissolvendo o preenchimento labial, ou porque vimos um aumento de jovens mulheres reduzindo o BBL. Sabe por quê? Eu te dou a resposta mais fácil e simples, Gênia. Os homens foram embora em massa, então as mulheres tiveram que se reajustar. E a única maneira delas se reajustarem talvez seja fazer o que os homens realmente querem, a modéstia reduzida ou removida. Porque eu não sei você, mas pessoalmente nunca conheci alguém que economizasse dinheiro pagando mais para desfazer procedimentos. A explicação financeira também fica mais complicada quando você olha para trás e pensa no que realmente estava acontecendo na década de 2010. Ainda pode ser uma questão financeira, Gênia. Eu acho que você não percebe. Se essas mulheres dissolverem essas coisas e ficarem mais parecidas com o que os homens querem, adivinha para o que elas se qualificam agora? Um plano de aposentadoria. Acho que você está perdendo essa parte, Gênia. Mas acho que é porque você não está vendo do jeito que eu vejo. Mas sim, se elas forem consideradas boas o bastante para um homem depois de dissolverem todas essas coisas, elas acabam ficando em uma posição melhor, mesmo tendo gastado mais dinheiro para dissolver essas coisas. Porque a estética baddie era só uma entre muitas. Também tínhamos outras estéticas muito populares, como a estética hype. É aqui que marcas como Off-White, Supreme e muitas outras basicamente transformaram o branding em uma competição de quem grita mais alto. Essa também foi a época em que era muito popular ostentar, sabe? Pessoas nas redes sociais se gabando do que dirigiam, do que tinham. Foi uma época de hiperconsumismo. Agora, tenha em mente que essas tendências estavam decolando logo após a recessão de 2008. Esse teria sido um período em que os jovens enfrentavam níveis muito altos de desemprego e em que muitas pessoas ainda estavam lutando para se recuperar do que havia acontecido naquela crise.
Mas apesar dos jovens enfrentarem muita pressão financeira naquela época, essas tendências dispararam e ganharam popularidade por causa de coisas como o surgimento da cultura viral da internet e do Instagram. Você só vive uma Então, vez. embora o dinheiro possa explicar porque algumas mulheres deixaram de adotar essa estética, isso não explica toda a mudança. Então, a pergunta que fica é: se não é sobre dinheiro e não é sobre política, então sobre o que realmente se trata? Porque é sobre aposentadoria. E homens e o futuro das mulheres. As mulheres entendem muito bem que, se não se encaixarem, vão ficar sozinhas e solteiras pelo resto da vida. Essa é uma forma delas se encaixarem sem realmente se encaixar, de certa forma, certo? Elas não estão se vestindo assim para o olhar masculino, mas é para o olhar masculino. Elas só não querem admitir isso. Elas querem fazer de tudo para agradar os homens, mas dizendo que não estão fazendo isso para agradar os homens. Para ser sincera com você, eu nem acho que seja sobre roupas. Porque, sinceramente, no começo, eu pensei que isso era só uma mudança interessante em direção a roupas mais modestas. Mas quanto mais eu pesquisava sobre isso, mais comecei a pensar que isso pode ser só um sintoma de uma mudança muito maior. Eu acho que a década de 2010 representou mais do que apenas tendências de moda. Eu acho que também representaram uma era de maximalismo. Porque, como eu disse, essa foi a época de ser muito exagerada. Uma década inteira movida pelo excesso e por ser chamativa. As pessoas usavam cores mais ousadas e vibrantes. As pessoas exageravam na maquiagem com esses looks super glamourosos. As pessoas tinham uma rotina enorme de cuidados com a pele, tipo 20 passos de skincare. As grandes fanáticas por moda eram muito... Eu faço tipo uma rotina de cuidados com a pele de 8 passos. Conteúdo popular online com marcas como PLT e Fashion Over dominando essa cena. Essa foi uma época em que a fast fashion e o consumismo excessivo estavam no auge para muitas mulheres jovens. Elas compravam toneladas de lançamentos de maquiagem, toneladas de novas coleções de roupas. Tinha tanta coisa acontecendo e tanta coisa para comprar. Não só havia muito excesso em relação ao que as pessoas compravam na época, mas também havia muito excesso no comportamento das jovens mulheres. Mostrando mais pele, exibindo mais curvas, usando cores mais ousadas. Como eu disse, essa era uma época de exageros, em que as jovens usavam batons azuis e fazíamos contorno no rosto como drag queens. Nós estávamos nos divertindo muito, sinceramente, era uma época maravilhosa para se viver. Os anos 2010 foram muito interessantes porque, de um jeito estranho, todo mundo parecia igual, mas ao mesmo tempo muito diferente. E todo mundo era muito experimental. Mas uma coisa que você não pode negar sobre os anos 2010 é que eles eram muito chamativos e muito extravagantes. E me parece que é isso que todas essas mulheres parecem enxergar. Eu nem posso falar muito sobre essa época porque estive casado durante todo esse período. Então, eu realmente não prestava muita atenção ao mundo lá fora. Você deveria se afastar disso. Porque quando você pensa em todas essas coisas para as quais as jovens parecem estar se inclinando agora, o coque lambido, o visual clean girl, a maquiagem que parece que não está usando nada, as roupas mais modestas e com tons mais neutros, cores mais suaves. E não é só a estética. Pensa em todas as outras coisas das quais muitas jovens estão rejeitando e se afastando agora. Coisas como o consumo excessivo. As pessoas estão ficando muito mais críticas em relação ao quanto estão comprando e consumindo. E sim, parte disso é por causa da economia, mas também tem a ver com o desejo de desperdiçar bem menos. Elas também estão rejeitando coisas como a fast fashion, também estão rejeitando coisas como o excesso de exposição nas redes sociais, que eram todas coisas que eram... Será mesmo? Seria bom se as mulheres parassem. Sabe de uma coisa? Não, isso seria horrível. Eu teria menos conteúdo para postar. Não façam isso. Continuem compartilhando. Continuem compartilhando seus fracassos. Mulheres, continuem fazendo isso. Muito popular nos anos 2010, esse foi o auge da cultura dos influenciadores, quando conteúdo de estilo de vida e todo esse tipo de conteúdo era muito popular. Mesmo assim, vimos que isso também perdeu popularidade. E é por isso que eu disse que acho que é algo muito maior do que apenas roupas. Eu acho que o que estamos realmente presenciando são mulheres diferentes, que normalmente não concordam em nada, concordando silenciosamente que é o fim de uma era. E eu acho que a nova estética delas e a nova escolha de roupas são apenas uma pista visual de que estão deixando essa parte da história delas para trás. Mas eu gostaria de saber o que você acha. Você percebeu que seu próprio estilo mudou? Poxa, até eu mudei meu estilo. Tipo, meu barbeiro perguntou: Ei, você quer arrumar sua linha do cabelo? E eu falei: Quer saber? Meu público vive dizendo que estou ficando careca e que minha linha do cabelo está recuando. Como eu arrumo isso? Ele disse: você precisa, vamos mudar seu corte para um estilo que puxe o cabelo pra frente. Assim, sua linha do cabelo pode crescer de novo. E depois a gente redefine. Eu fiquei tipo, é tão fácil assim? Ele falou, seu cabelo cresce rápido, vai levar só alguns meses. Eu falei, beleza, legal. Por favor, se inscreva no canal, comente aí embaixo, eu agradeço muito. Vejo vocês na próxima.